Vamos lá, meninas, vamos orar? O assunto vai render, eu tenho certeza. É um assunto polêmico aí dentro do casamento, nós temos muitas coisas para falar, né? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus bondoso, Deus gracioso, Criador de todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá, cheio da Tua graça e da Tua misericórdia. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai. Sabemos que isso é obra do Teu Espírito em nossos corações. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui nesta manhã, de aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Eu me coloco no Teu altar de graças, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que eu seja um instrumento na vida das minhas irmãs, Senhor, para glorificar o Teu nome, para que da minha boca saiam palavras que edifiquem, que exaltem Cristo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre vida financeira, né? Um assunto que eu gosto muito, muito mesmo. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei de estudar sobre isso. Depois, quando eu casei, gostava mais ainda, né? E depois dos filhos, eu confesso para vocês que eu parei de ler sobre isso. Então, sobre investimentos, essas coisas, eu estou meio desatualizada. Mas não é o nosso foco, né? O nosso foco é trabalhar como essa vida financeira tem que ser no nosso lar. E eu quero começar dando alguma estatística para vocês, muito importante e muito séria. Então, segundo uma pesquisa mundial, em média, 85% das famílias gastam mais do que ganham. Isso é muito sério, né, gente? Você pensar que só 15% da população mundial consegue viver com aquilo que ganha, é muito sério. Isso quer dizer que até os ricos gastam mais do que eles podem, né? Então, não é a quantidade de dinheiro. O problema é outro, né? Somente 14, quase 15% das famílias conseguem chegar até o próximo pagamento com dinheiro. Isso acontece na casa de vocês? Não? Mas a gente recebe lá dia 30, vai chegando dia 20, dia 25, dia 28, então, tá todo mundo no maior desespero, né? O que vai acontecer? É difícil, né? E algumas pessoas, na verdade, se 85% das famílias gastam mais do que ganham, quer dizer que eles chegam com dinheiro que não são deles, né? Ou porque estão usando o dinheiro do banco, ou porque pegaram emprestado de outras coisas. Um dado do IBGE de 2018. Isso eu olhei, tem um dado de 2022 que está muito próximo também. 57% dos divórcios no Brasil foram por motivos financeiros. É muita coisa, né? Quer dizer, mais da metade dos divórcios, porque o casal não se entende nessa área. E uma pesquisa realizada pelo Sistema de Proteção de Crédito, pelo SPC, essa é mais recente, mostrou que 46% dos casais brasileiros brigam por causa de dinheiro. Estão casados ainda, mas brigam. E 23% não falam para o parceiro sobre o que gastam. Ou escondem. Sabe aquela coisa de a mulher compra um sapato, leva dinheiro pro armário, o marido só vai ver quando está no pé. E aí ele fala assim, nossa querida, esse sapato novo? Não, você não presta atenção em mim. Você não... Tem uma que coloca dentro da causa do supermercado. Virou compra de mercado. Eu não sei se isso é mais sério do que ter um problema financeiro, né? Porque além de nós estarmos mentindo, né?
estamos enganando o nosso marido, ou o marido enganando a esposa, porque o contrário acontece também. Né? Então, nós estamos vivendo um casamento. Eu comprei, vamos dizer, R$190. Eu falo para ele, foi R$100 um pouquinho. Não mentiu! Não mentiu! Eu não menti, eu omiti, né? Não deixou de ser pecado, Tatiane. Não deixou de ser pecado. Você está ali correndo no mesmo. A gente falou sobre comunicação na semana passada. Como tem que ser a nossa comunicação? Só tem um pouquinho de ruído. Ela tem que ser honesta, né? E nós vamos ver aí durante o nosso estudo por que a gente não pode fazer essas coisas. E como que a gente pode melhorar isso no nosso relacionamento. Ana? Essa pesquisa de 2018 que está lá, na época saiu uma matéria na Veja em que falava que os divórcios é mais que um problema financeiro do que uma traição. Então o casamento suporta uma traição, mas não suporta... Não suporta o problema financeiro, é verdade. Eu li essa reportagem. Aí a gente estava comentando aqui que o político Paulo Maluf, há uns anos, na década de 80, eu acho, uma vez teve os professores fizeram greve, e daí ele falou assim, que não existe mulher que ganha mal, não existe mulher mal casada. Mas, gente, só por esses dados a gente consegue ver que não importa o quanto nós ganhamos, a gente pode ganhar muito dinheiro, mas se a gente não administrar bem aquilo que a gente ganha, não vale de nada. Eu trabalhei com empréstimo no banco muito tempo, muito. Inclusive, o último ano do banco eu trabalhei só com empréstimo, que foi a época da pandemia, e eu não podia voltar por causa do Davi, então o meu trabalho era fazer empréstimo, só linha de crédito. Você olha a renda das pessoas e fala, meu Deus, como é que uma pessoa que ganha isso consegue viver tão endividada? E assim, gente, são empréstimos às vezes por 2.000, 3.000 reais. Uma pessoa que ganha 25 mil por mês. Você entende? É fora da realidade. Tem pessoas que vivem com salário mínimo, são casos dos aposentados. Eles procuram o banco para fazer empréstimo de 100 reais. É de chorar, é de chorar. Você vê um senhorzinho que vai até você e fala assim, eu preciso comprar meu remédio. E eu não tenho como. Eles vivem endividados. Então, esse é um assunto muito sério para a nossa família, né? E eu tenho certeza que muitos aqui sofrem com problemas nessa área. Eu tenho certeza. Alguns não, mas muitos sim. Né? Então a gente precisa aprender sobre isso. Essa triste realidade é muito preocupante. Por quê? É só lá fora que isso acontece? Não é. Né? Nós temos muitos casais crentes endividados. Nós vamos entender o que é dívida. O dinheiro, quando mal administrado, ele pode gerar crises muito complicadas, levando ao divórcio, que é o que a gente viu, 57% dos casais, e aí não são só casais não crentes, são crentes também que estão nesse bolo, né? O dinheiro pode ser tanto um meio de glorificar a Deus e uma bênção, como também pode ser uma maldição. Quantas famílias não brigam depois que os pais morrem por conta de herança? Irmãos que deixam de se falar, não é? Ou às vezes o pai nem morreu ainda, os irmãos já estão brigando pelos bens que ainda não são deles. Né? Tem um caso na família, meus filhos estão brigados, já se pegaram, e a mãe está. E a gente pensa que é por conta de uma herança de milhões, né? Gente, às vezes é por conta de uma casa. Às vezes nem isso. Então, o nosso coração, ele
nos leva a fazer coisas que nós duvidamos, nessa área principalmente. Por isso nós precisamos aprender o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Quais os princípios que Deus estabeleceu para nós, na nossa vida financeira, no lar. E também estarmos prontos para reconhecer que muitos desses problemas vêm do coração, de ídolos que nós temos no nosso coração. Eu queria muito estudar com vocês, era um projeto para esse ano, mas aí a Mari falou sobre o clube do livro, eu falei, eu já estou sobrecarregada, eu vou deixar ela ir à frente com esse projeto. Mas tem um livro que chama Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, eu acho que é o sobrenome. Ele é um livro fantástico. Nós não temos ideia de quantos ídolos nós temos no nosso coração. Nós levantamos altar para eles. E o dinheiro está no top dos tops. Infelizmente. Então vamos lá. O primeiro princípio que a gente precisa saber. Isso aqui é um curso que eu fiz em 2007, se eu não me engano. Desse livro aqui. O Seu Dinheiro, ele é do Ministério Crown. Eles trabalham com vários cursos. Um dos cursos é isso. A vida financeira no lar. Então, essa palestra é sobre esse curso que eu fiz, eu e o pastor nós fizemos nessa época, para ajudar justamente os casais na igreja, que passavam por dificuldade. E aí, o primeiro princípio que a gente aprende é que tudo que nós temos é de Deus. Tudo. Todo o nosso salário, a nossa casa, o nosso carro, todos os nossos bens, tudo o que nós temos é de Deus. Vamos ler os textos e a gente vai conversando. Primeiro, Crônicas 29:11. Outra pessoa já abra Salmo 24:1 e outra pessoa abra Ageu 2:8. Quem encontrar, vai lendo na sequência, por favor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O que esse texto nos diz? Tudo é dele. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem sustenta todas as coisas? Deus. Nada que nós temos é nosso, nem a nossa vida. Porque Ele nos criou, Ele nos sustenta. A nossa vida diante de Deus não é nada. Um sopro. Nós viramos pó, não é? Tudo que nós temos é de Deus. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ageu 2:8. Minha. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo é de Deus. Todo dinheiro que existe neste universo é de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele faz todas as coisas subsistirem. Né? Então, nesse sentido, nós devemos ter em mente o quê? Deus nos confiou graciosamente uma parte daquilo que é dele, que é o nosso salário. É dele, mas ele nos deu. Deus nos fez administradores daquilo que ele nos dá. Não é isso que ele fala para Adão lá no Éden? Agora está tudo aqui. Eu criei todas as coisas. Vocês vão fazer o quê? Administrar. A palavra ali usada. Vão ser mordomos daquilo que eu criei. Vão ser servos para administrar tudo aquilo que eu fiz. Então, se tudo é de Deus, tudo, a nossa renda, tudo que nós temos, nós somos o quê? Servos que administram aquilo que Ele nos dá. Nada mais do que isso. A gente tem mania de falar, né? Ah, isso aqui é meu, eu comprei com o meu dinheiro. Ah, a minha casa, o meu carro. Não é?
sem nos lembrar que tudo o que nós temos porque Deus nos dá. Até para os ímpios. Se tudo é de Deus, Deus pedirá conta daquilo que Ele nos dá, não é? Deus pede conta dos nossos filhos. Deus, para os nossos maridos, pede conta de como eles estão cuidando do lar, né? Ele não é sacerdote do lar. Então também Deus vai nos cobrar sobre essa área da nossa vida. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos dá? Como nós temos cuidado daquilo que Ele nos dá? Da nossa casa, do nosso carro, dos nossos bens financeiros, do nosso salário. Como é que nós temos cuidado disso? Deus deseja ser glorificado em tudo, inclusive na nossa vida financeira. Nós temos glorificado a Deus com aquilo que a gente compra. Nós temos glorificado a Deus com o dinheiro que Ele tem nos dado. Ou eu tenho usado só para o meu prazer? Lembrando, quanto mais é dado, mais é cobrado. Não é? Portanto, lidar bem com o dinheiro individualmente ou em família é um ato de adoração a Deus. Os solteiros também vão prestar contas, porque o dinheiro que eles têm também é Deus que tem dado. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos que tudo que eles vão receber quando começarem a trabalhar é porque Deus tem dado. E eles precisam glorificar a Deus com aquilo que eles vão ganhar. Né? Então nós vimos que tudo é de Deus e que nós somos o quê? Mordomos, servos. O que é um mordomo? Um gerente, um supervisor, não é isso que a gente vê aí nas novelas quando aparece, né? Não é muito a nossa realidade, a gente não tem mordomo em casa, né? Mas a gente vê nos filmes, principalmente os americanos, os mordomos, eles gerenciam a casa para a família, não é? Eles cuidam da casa para a família. Então, Deus está nos dando essa função de administrar aquilo que Ele nos dá. Fielmente, né? E nós iremos prestar contas a Deus. O mordomo não presta conta para o dono da casa daquilo que ele faz? Nós também vamos prestar contas para Deus daquilo que Ele nos concede. E se não administrarmos bem aquilo que Deus nos dá, certamente seremos cobrados por isso. O texto de Mateus 25, 14 a 30, nós conhecemos muito, não é? Fugiu a palavra agora. Um senhor vai viajar, chama os seus servos, dá talentos para cada um deles, e quando ele volta, o que ele faz? Ele chama um para prestar contas. O primeiro ganhou 5, ganhou mais 5, o outro ganhou 2, ganhou mais 2, recebeu 2, ganhou mais 2, o outro que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. E aí o Senhor vira para ele e fala o quê? Servo mau. Nós queremos que Deus, no dia da prestação de contas, fale assim conosco: servo mau, o que você fez com aquilo que eu te dei? Ele nos deu muitos talentos, Ele vai cobrar de nós os dons, mas também vai cobrar de nós aquilo que Ele nos dá financeiramente. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Lucas 16, 10. Por favor, alguém lê pra gente. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. É o que eu falei, não é? Não importa o quanto você ganha. Se você é fiel, você vai ser fiel no pouco ou no muito. Se você é infiel, você vai ser no muito ou no pouco. Isso não importa. Né? Muitas vezes nós nos perguntamos por que algumas pessoas são tão prósperas. Não é? Tem muitos salmos na Bíblia que falam isso. Ah, Senhor, porque o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo e eu não. Né? Até mesmo dentro da igreja, a gente olha algumas pessoas e fala: nossa, aquela pessoa tem tanto, né? Tem tão pouquinho. Por que Deus faz essa distinção?
nós precisamos nos perguntar, em primeiro lugar, eu tenho sido um mordomo fiel ao Senhor? Você já parou para pensar que muitas vezes algumas pessoas têm tanto, porque elas têm um coração tão generoso para dar? Ou também elas têm tanto porque aquilo não vai atrapalhar o coração delas? Quantas vezes, se a gente tem um pouquinho a mais, aquilo já vem para cá, para cá, para cá, para fazer coisas que não glorificam a Deus? Será que Deus não tem te dado mais porque você não está honrando a Deus tanto quanto deveria? Existem ímpios que são muito ricos, nós não sabemos por que Deus permite essas coisas. Mas olhe para o seu coração. Será que Deus não tem te dado mais porque você também não tem sido tão fiel? Ou porque Ele quer que você aprenda a depender mais dEle, a confiar mais nele? Porque quando nós temos muito dinheiro, a nossa tendência natural é confiar naquilo que nós temos e não na dependência de Deus. A gente tem visto, a Europa é um país, são vários países, principalmente os países cristãos que participaram da reforma, se converteram em massa. Hoje são países que não sabem quem é Deus. Mas muitos, por quê? Eles não têm necessidades que nós aqui, país de terceiro mundo, temos. Com saúde, com moradia. Não é uma preocupação para eles. O governo muitas vezes dá para os idosos. Quando a gente esteve lá na Escócia, o pastor nos levou num lugar, num bairro popular que eles chamam, né? Que o governo dá para as pessoas que são idosas e não têm condições de ter moradia. Gente, são quase como prédios de luxo que a gente tem no Brasil. Eles não têm essa preocupação. Existe a pobreza? Também existe, mas em muito menor escala do que nós temos aqui. Então, quando eu tenho muito, por que eu vou me preocupar com o amanhã? Não é? Eu tenho, está suprido. E por que geralmente as pessoas que são ímpias e têm muito dinheiro, às vezes se voltam para Deus? Quando vem uma doença, não é? Quando alguma coisa abala a estrutura deles que o dinheiro não pode comprar, não é? Até conosco é assim na igreja, não é? Muitas vezes nós, crentes, nos voltamos mais para Deus quando alguma coisa acontece. Eu fico doente, alguém da minha família passa por uma crise financeira, aí nós lembramos, Deus vai me sustentar. Nós não acreditamos na visão antibíblica da prosperidade. Não é isso, eu vou dar e eu vou receber. Não é isso. E nem quero que vocês pensem isso. Quer dizer que quanto mais eu der, mais Deus vai me dar. Não. Mas existem algumas promessas de Deus para nós. O texto de Malaquias 3:10, eu queria que alguém abrisse e lesse para a gente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que lindo isso. Deus fala, provai-me nisto. Deus está se pondo à prova. Seja fiel naquilo que eu te dou. Aqui no caso dos dízimos, mas não só nos dízimos, vamos pensar no todo. Seja fiel com a sua vida financeira e me prove, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e abençoar. E aqui não é você ser rico, mas é não deixar faltar nada na sua casa. Você ter bênçãos espirituais, você ter bênçãos de saúde. Deus vai cuidar de você. Ele só está pedindo para você ser fiel. E Ele vai abrir as janelas do céu. Gente, Deus já nos abençoa tanto. Imagina as janelas dos céus abertas, caindo bênçãos e bênçãos sobre nós. É maravilhoso experimentar isso. Mas para isso nós precisamos ser o quê? Fiéis.
Não só na nossa vida de oração, não só na nossa vida como pais, como esposas, como maridos, mas também nessa área da nossa vida. E quão difícil é, às vezes, dar o dízimo, né? Deus nos dá 100%. Tudo é dele. Ele te pede 10 de volta, né? 10. A gente pode dar muito mais do que isso. E deveríamos dar muito mais do que isso. E, às vezes, esses 10 já é tão difícil para algumas pessoas. Porque não conseguem confiar na provisão de Deus. Ai, se eu der isso aqui vai me fazer falta no final do mês. Não, muito pelo contrário. Deus vai superabundar na sua vida isso. É o que Ele está prometendo aqui. Seria a primeira coisa que a gente devia fazer. Deveria fazer, né? Já receber, já separar. É a primeira, dona Cida, porque Deus fala que tem que ser a primícia. É a primícia de tudo na nossa vida, não é só do dinheiro, é a primícia do nosso pensamento, é a primícia do nosso coração, é a primícia dos nossos atos, tudo de melhor. Gente, a melhor roupa que eu visto tem que ser para vir à casa de Deus. Às vezes a gente se arruma para ir em casamento, a gente se arruma para ir em tantos lugares, e para vir na igreja a gente vem de qualquer jeito. Não! A igreja é o lugar que nós deveríamos vir mais bem vestidos. Antigamente, os católicos tinham a roupa da missa, não é? Quem é mais antigo aqui, as mães que eram católicas, falavam isso. Não, essa roupa não pode porque é a roupa da missa. Porque eles entendiam que a melhor roupa tinha que ser para ser usada no domingo. É a primícia. É a primícia do nosso tempo. A gente tem trabalhado com vocês. Separem o primeiro tempo do seu dia para orar e ler a Bíblia, para se alimentar. Por quê? A primícia do nosso tempo. Por que eu deixo por último? Eu faço todas as coisas do meu dia e aí por último eu vou ler a Bíblia e orar. Não. É sacrifício. É um sacrifício muitas vezes acordar 15 minutos mais cedo. Mas a gente se sacrifica por tantas coisas. Por que a gente não pode se sacrificar por Cristo? Ele se sacrificou por nós, por muito menos. Nós somos pecadores miseráveis. Ele deu a vida. Nós não podemos dar 15 minutos da nossa manhã para orar e ler a Bíblia? Nós não podemos devolver para Deus 10% de tudo que Ele nos dá, que é infinitamente mais do que isso? Por quê? É para sustentar o pastor, é para sustentar a igreja. Não, meus irmãos, é para sustentar a obra de Cristo. A gente precisa parar de ter a visão de que o dinheiro é nosso. Não é nosso, é de Deus. Você só está devolvendo aquilo que Ele está te dando. E Ele ainda te promete, Ele promete para você, que se você for fiel, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas o restante também tem que, saber administrar. Nós vamos chegar lá. Calma aí, nós estamos subindo passo a passo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no restante. Mas se nós não conseguimos ser fiéis no pouco, nos 10%, quem dirá nos outros 90%? Né? Acho que às vezes é difícil das pessoas conseguirem a separar o jeito do dízimo, porque tem na cabeça de ter as coisas imediatamente. Eu tenho vontade de reformar meu banheiro, eu vou reformar ele esse mês. Então ele vai lá e gasta todo o dinheiro do salário, o que sobraria, o que deveria pagar, ele vai lá e gasta. Em vez de falar assim, não, vamos guardar. Aí esse mês a gente compra um piso, no outro mês a gente compra argamassa. E você não vai terminar nunca a sua casa. Sabe por quê? Sempre vai faltar. Sempre a conta não fecha. Não fecha, Lloyd. Porque se eu não consigo ser fiel a Deus com 10%, Deus não me abençoa nos outros 90%.
Então, essa pessoa quer o imediato. Não, eu entendi o que você falou. Sim, Mas mas dá o dízimo e fala, e assim... Mas é porque o sobrou nosso um pouquinho, pensamento vai lá, outras coisas. é tão pecaminoso, o ídolo do nosso coração é tão grande em satisfazer o meu ego, em satisfazer a minha vontade, que eu prefiro do que agradar a Deus. Não é isso que a gente vem trabalhando todas as aulas praticamente? O problema é o nosso coração. Se vai comprar, eu preciso realmente disso agora. A senhora pare de adiantar minha aula, dona Cida. Eu acho que a senhora foi lá no meu computador essa semana. Olha só, dona Cida. É que eu vivo essa vida. Que bênção. Louvado seja Deus. Então, por isso. assim, eu anoto tudo para não desequilibrar nada. Tudo eu anoto no caderno. As despesas, tudo, eu sei quanto E vai. como testemunho, Deus tem abençoado a senhora, não tem? Muito. Tudo é de Deus, nós somos mordomos fiéis e nós devemos ser fiéis a Deus. Nós somos mordomos e devemos ser mordomos fiéis, né? Então nós precisamos compreender que a nossa primeira atitude, é isso que eu acabei de falar, é devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos dá. A Bíblia chama essa parte de dízimo, que é o que a gente viu lá em Malaquias, né? Agora sim, irmãos, tem muita questão sobre esse negócio de dízimo. Alguns pastores até famosos aí na internet falam que dízimo não é bíblico. Eu não vou entrar no mérito, tá? Eu não vou entrar no mérito. Mas tem muitos textos aqui, isso eu deixo para o pastor. Ele é PhD nessa área, de falar sobre essa questão do dízimo. Mas o que é importante? O nosso coração, em devolver aquilo que Deus nos dá. Seja com 10%, seja com 20%, seja com quanto você quiser. Eu não vou entrar no mérito dos 10%, com quanto eu acredito que Deus peça isso sim. Mas é o seu coração o problema. Porque a gente não deveria dar só os 10%, a gente deveria dar muito mais do que isso. Muito mais, como oferta, como outras coisas, como o nosso tempo, né? O nosso tempo também é uma devolução daquilo que Deus tem nos dado, ou não? Portanto, quem não é dizimista fiel, está roubando o que é de Deus. Né? O dízimo, ele é para sustento da obra do Senhor aqui na terra. Deus poderia sustentar por Ele mesmo? Poderia. Ele pode todas as coisas, tudo é dele. Ele só quer a sua fidelidade. Só isso. Ele poderia sustentar. Todo ouro, toda prata é dele. Ele poderia mover corações de pessoas para dar. Pessoas nem crentes. Quantas vezes não move? Mas ele está pedindo para você. Para você que ele tem abençoado dia após dia, dia após dia. Ser fiel. O dizimista fiel é abundantemente abençoado. Ser dizimista é um ato de fidelidade, é uma ordem expressa do Senhor. Quando eu pego do meu salário a primícia, antes de pagar qualquer conta, e eu devolvo para o Senhor a parte que Ele me pede, eu estou dizendo, Senhor, eu estou confiando que o Senhor vai me sustentar com os outros 90% que o Senhor deixou. Ainda que eu olhe para as minhas contas e não veja possibilidade nenhuma disso acontecer, eu creio que o Senhor vai sustentar. É um ato de fé. Porque 10%, vamos pensar aqui, 10%, que diferença vai fazer no seu orçamento? Se você não consegue viver com o que você ganha, 10% não vai resolver o seu problema. Não vai. Uma das maiores bênçãos que um cristão pode desfrutar é a de ser dizimista e experimentar da provisão de Deus em sua vida. Quero contar um testemunho para vocês pessoal. Quando nós fomos para o ministério, eu e o André, a primeira igreja que nós trabalhamos era uma igreja muito pobre, muito mesmo.
Era uma congregação que no mês seguinte que nós chegamos passou a ser igreja e era sustentada pela igreja da Vila Maria. Os dízimos que nós recebíamos não eram suficientes para cobrir os gastos da igreja. E eles fizeram um plano com a igreja de 3 anos. Em 3 anos aquela igreja teria que se sustentar. Então no primeiro ano eles davam X, no segundo ano eles iam diminuir aquela verba, no terceiro ano dariam uma verba muito pequena, no quarto ano a igreja teria que se sustentar. E era um salário assim muito pequeno, irmãos, muito. Hoje eu olho e falo como Deus é tão maravilhoso. Nós éramos 2 jovens, né? Ele 23 anos, eu 22, eu trabalhava no aeroporto, também ganhava muito pouco e fazia faculdade na época ainda. Ainda faltavam 6 meses para eu terminar a faculdade. E assim foi, durante 3 anos, ganhando muito pouco. E Deus sempre nos sustentando. Eu nunca guardei tanto dinheiro quanto eu guardei naqueles 3 anos. Nunca. Eu não sei. Deus multiplicava. Vou falar para vocês, eu sempre fui de guardar dinheiro. Sempre. Desde adolescente, todo o dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Todo mês eu guardava dinheiro. Todo mês. Isso veio da minha avó, que me ensinava isso. Ela sempre falava, a gente precisa ter uma reserva. Sempre vem emergência, sempre. E eu sempre guardei dinheiro. Quando eu casei, eu passei a ensinar isso ao meu marido, porque ele não tinha essa visão, né? Não tinha. Também nem ganhava para isso, coitado. Como seminarista, mal dá, né, Kécia? Para suprir o básico. Mas nós vamos guardar, nem que seja R$50 todo mês, a gente vai guardar. E a gente guardava. E Deus ia nos abençoando. No final do 3º ano, a igreja teve um crescimento tão grande, meus irmãos, que ela conseguia se sustentar. Não só conseguia se sustentar, mas ela conseguiu fazer uma reforma tão grande que a gente não sabia de onde vinha o dinheiro. Depois de 14 anos na igreja, o coral que foi cantar lá viu a obra que aquela igreja tem. Uma igreja que começou com 50 membros. Nós saímos de lá, ela tinha 160, com uma obra de mais de R$1 milhão. Mas é aquilo que a palavra diz, foste fiel um pouco, sobre o muito, colocarei, né? Nesse tempo, eu não podia ter filhos e a gente queria muito viajar, muito. Mas também, nunca, meu Deus, ir para a Europa ganhando tão pouquinho, né? Como é que a gente vai fazer? E um pastor amigo nosso estava morando na Escócia e falou, vem, vocês ficam aqui em casa comigo. Nós conseguimos passagens por metade do preço. Eu não sei, por isso que eu falo, Deus abre as portas. Nós fomos para a Europa, nós viajamos por vários países. Compramos muitas coisas. Trouxemos até um computador na época. E quando nós chegamos, nós ainda tínhamos dinheiro que a gente tinha levado. Por que eu estou contando isso para vocês? Não é para engrandecimento nosso. É porque quando nós somos fiéis, e isso eu posso dizer para você, é uma coisa que lá em casa nós somos, desde sempre. Quando nós somos fiéis, Deus nos abençoa, apesar do pouco. Então Deus faz coisas que a gente não consegue acreditar. E quando nós fomos para a Europa, eu tinha ficado 1 ano sem trabalhar praticamente, porque eu tinha saído do meu antigo emprego, porque eu tinha passado no banco. E eu achei que eu fosse ser chamada logo, e nós decidimos que eu ia sair. Eu tinha ficado 1 ano sem trabalhar. Como isso pode acontecer para um casal que ganhava, gente, muito pouco mesmo. Porque Deus realiza os nossos sonhos, apesar do dinheiro, quando nós somos fiéis. Então, prove a Deus nisso. Prove. Seja fiel e Deus vai abrir as janelas dos céus.
com mais do que a gente pode imaginar. Muito mais do que a gente pode imaginar. Muito. Deus nos deu uma casa que, se vocês olhassem hoje, vocês iriam falar, vocês são loucos de comprar uma casa nesse lugar. Deus nos deu aquela casa. Para depois de 3 anos, nós comprarmos nosso primeiro apartamento no centro de Guarulhos. E hoje nós pudéssemos comprar o apartamento que nós moramos. Financeiramente, se você olhar para a nossa vida, como é que vocês conseguiram? Não sei. Michele, eu queria dar um testemunho também. O quanto que Deus trabalha na nossa vida, quando de fato nós confiamos que é Ele quem cuida. A nossa vida está inteiramente na mão de Deus, não no nosso controle. Quando foi para vir para o seminário, você sempre fala, né, a luta que é o período de seminário, de fato é. E desde quando eu conheci o pastor Carlos, ele sempre foi muito controlado financeiramente. E isso é ao contrário, né? Você que ajudou o pastor e no nosso relacionamento, ele foi quem me ajudou bastante. E sempre, ele também sempre teve reserva, assim, né? Graças a Deus, eu aprendi com ele. E a nossa vida passou a ser uma só, como financeira também. E quando foi para vir para o seminário, e que ele me chamou e para tomarmos a decisão juntos, eu falava assim, como você está me convidando para viver 4 anos sem eu ter um salário? Para mim era muito inatingível, sabe? Eu chorava demais, demais mesmo. Mas Deus já estava trabalhando no meu coração na época, porque quando foi para vir em 2018, eu disse não. E o ano de 2019 foi um ano muito triste com meu marido. Muito triste mesmo. Porque ele já tinha certeza do chamado dele, mas eu é que não tinha, né? E ao mesmo tempo, no ano de 2019, Deus trabalhou isso no meu coração. E eu vi o quanto que eu estava resistente a isso. Só que a minha resistência era a questão financeira. Durante 20 anos eu trabalhei. Eu não sabia o que era viver sem salário. E nessa conversa, o pastor Carlos falou assim para mim, Kézia, quem cuida e quem controla a nossa vida é Deus. Não é o seu salário, não é o meu salário. E eu falava assim, mas eu quero confiar em Deus como você confia. Porque você está me chamando para viver 4 anos sem convênio, sem dinheiro para pagar uma escola para os nossos filhos. É claro, gente, que não foi uma loucura. Meu marido, ele tinha, como eu disse, né? Nós tínhamos sempre reservas. E ele falou, nós vamos viver com essa reserva. Ele me apresentou toda uma planilha, que eu acho que é a Michele quem faz em casa. Aí eu falei, tá, mas e se acontecer algo além disso? E ele, a nossa vida está na mão de Deus, não na nossa. E desde fevereiro, quando eu cheguei aqui em São Paulo, Deus tratou meu coração tão graciosamente, porque Deus não me fez sofrer, gente, para aprender isso. Ele poderia ter feito eu sofrer muito, muito mesmo. E veio a doença, o tumor do Fernando, em 2022. E foi aonde ele me fez lembrar das perguntas que eu fazia. Como nós vamos viver sem convênio? E um período bem difícil para nós. E o quanto que Deus levantou muita gente, e nos abençoou através de várias pessoas, inclusive dessa igreja que inteira oraram por nós e pela recuperação também dele. Então, o meu testemunho, gente, é que de fato nós temos que ter essa consciência. O que temos, Deus nos dá. E se Ele não nos dá, é porque nós não precisamos. Nós não precisamos. E essa confiança nós precisamos ter
verdadeiramente. Então é um testemunho que, se precisar eu viver sem salário, eu posso viver confiando em Deus. Deus sustenta, né? Mas Ele pede a nossa fidelidade. Quais são as dificuldades que a gente tem por conta dessa vida financeira? Eu vou ter que correr, né? Já estão terminando a aula lá. Falta de treinamento. Nós não somos ensinadas, não é verdade? Os nossos pais muitas vezes não nos ensinaram a como viver uma vida financeira no lar. Até por eles não saberem, né? Vamos ler Provérbios 22, 6. Quem encontrou pode ler. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós precisamos ensinar nossos filhos não só sobre a vida cristã, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre todos os conceitos, inclusive sobre a vida financeira. E aí o texto de Deuteronômio que fala que nós temos que ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, assentado à mesa, também é verdade para isso, né? Nós precisamos treinar os nossos filhos sobre essas questões. A como usar os recursos dados por Deus para que eles se tornem independentes. Ou a gente quer os nossos filhos na nossa casa eternamente porque não conseguem viver sem a nossa ajuda financeira. Não! Né? Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem independentes financeiramente. E nós precisamos ser modelos para eles. Agora, como é que eu vou ser modelo se eu não sei viver bem financeiramente? E viver bem aqui não é com dinheiro sobrando. É se eu não sei nem administrar aquilo que eu tenho. Não tem como, não é? Outra coisa, isso aqui é muito complicado. Eu vou bater num negócio aqui que eu acho que algumas pessoas não vivem isso, mas a gente precisa entender. A divisão de recursos. Quando a gente casa, a gente é um com o nosso marido. Mas muitas vezes nós não somos um nessa questão. Não é verdade? É o seu dinheiro, o meu dinheiro. Você paga essa conta, eu pago a outra. Mas o salário que eu ganho é meu. Principalmente para as mulheres que trabalham fora. A Bíblia não tem pelo, Gabriel que cuida de tudo. Gente, a nossa vida financeira no lar, ela é uma só. Não existe o dinheiro do meu marido, o meu dinheiro. Então, quer dizer, eu não trabalho fora. Então eu não tenho dinheiro? Eu não tenho, assim, como dar opinião sobre aquilo que vai ser gasto em casa? Não, gente. O nosso salário e o salário do nosso marido é um. Assim como nós somos um em Cristo. Assim como nós somos um em todas as áreas do casamento. Nessa também. Né? Nós precisamos entender que no casamento nada mais pertence a uma pessoa só. É nosso. Então, o salário que a Vivi ganha é dela e do Gabriel. O salário que o Gabriel ganha é do Gabriel e é dela. O dele é dele e meu, né? Eu estava até falando aqui com a Renata que eu tive muito essa dificuldade. Não sei se por também eu sempre ser muito da área de exatas e tudo mais, eu tinha tudo muito controlado. E aí quando eu casei, teve uma vez que o Saulo teve que chegar, se você não parar com isso, eu vou pegar o dinheiro e vai ficar tudo numa conta só. Porque eu tinha essa coisa, não, eu ganho isso, ele ganha isso. Eu não conseguia enxergar que era tudo nosso. Vamos pensar sobre isso, sobre um ângulo. E a mulher que ganha mais que o marido? Como é que você faz, gente? Quer dizer, porque você ganha mais, você pode mandar na casa, você escolhe aquilo que compra. Ué, mas eu ganho mais que você, eu pago mais contas que você. Gente, isso é totalmente antibíblico.
nosso salário é junto. Nós não somos um só. Por que o nosso salário tem que ser dividido? Senão vira sociedade, né? Vira. Não é casamento. Não é casamento, é um contrato, então, que você tem com seu marido. Quando se houver separação, esse aqui é seu, esse aqui é meu. Gente, Daqui a pouco você vai preencher algum tipo de cadastro, alguma coisa que você vai resolver. Tem lá, qual que é a renda familiar? Não vem me falar. você vai comprar uma casa. E a família está comprando a casa. É só a renda do seu marido que tá ali? A sua tá junto? Vocês assinam juntos. Quer dizer, se ninguém pagar, a dívida é de vocês dois, não é de um só. Então, nós precisamos parar com isso. Pode ser que não tenha possibilidade de ter uma conta conjunta, porque a empresa quer que seja conta só de um. Mas mesmo assim, então pega aquele dinheiro, abre uma conta junto e transfere para aquela conta, porque é dos dois. Por isso que a gente não pode ter aquela coisa de esconder do marido que a gente compra. Isso é muito fácil quando a gente tem contas separadas, né? Às vezes o marido nem sabe quanto eu ganho, ou a esposa nem sabe quanto o marido ganha. Gente, não pode existir isso dentro de um casamento. Não é à toa que a gente tem um índice de 57% dos casais se divorciando por vida financeira. Michele, vou dar um exemplo pessoal também. Irmãos, olhem para mim com muita graça e misericórdia. Porque quando falamos de exemplo pessoal, eu acho que isso serve, mas assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Graça e misericórdia. Exatamente sobre essa questão do salário, quando você ganha mais, né? Então, assim, o que acontece? Eu trabalhava em multinacional, né? E eu trabalhei durante 18 anos numa multinacional. Então, eu estava muito bem posicionalmente. Mas, é isso, quando a gente começa a agir de acordo com o nosso coração, Deus nos prova. E Deus me provou na doença. E na doença não só minha, mas da minha família. E aí a doença espiritual da minha família. Foi quando eu percebi que eu estava perdendo o meu casamento e comecei a ver que eu estava perdendo a minha família. Porque tanto os meus filhos quanto o meu marido estavam muito próximos de Deus. E pasmem vocês, o meu marido se converteu através da minha vida. Então assim, quando isso aconteceu, Deus me provou de uma forma que Ele disse, olha, eu estou aqui. E aí, eu cheguei na empresa e eu disse na demissão voluntária, eu estou indo embora. E, gente, o meu salário era o maior. O meu salário era que basicamente sustentava ali. E aí, assim, várias coisas aconteceram. Meu marido hoje ele é militar, né? Ele é bombeiro militar, passou no concurso. Então, é aquilo que a Cláudia falou, Deus prova também. E Deus nos sustentou, né? E aí foi quando eu vi que, então, assim, onde estava o ídolo do meu coração? No dinheiro. Quando eu realmente vi a mão de Deus pesar sobre o meu lar, eu falei, não. E meu marido que não tá aqui me escutando, não, né? Mas ele tá lá, né? Mas a gente precisa ter isso em mente, porque assim, irmãs, já é muito difícil para o nosso marido se nós ganhamos mais. Muito difícil. Como homem. Agora, você imagina quando você tem esse dinheiro dividido. É mais difícil ainda. Nós precisamos entender que no casamento nós temos que ser um nessa área também. E para as mulheres que não trabalham fora, como é o meu caso, da Kessia e outras, o salário que o nosso marido ganha é nosso também. Não é só dele. Aliás, ele foi chamado para ser um provedor, né, do lar, financeiramente inclusive. Financeiramente inclusive. Isso não quer dizer que eu não vá ajudá-lo numa necessidade. Bom, mas ele é o provedor. Vamos lá. Autoritarismo nas decisões. Geralmente quem ganha mais se sente dono do dinheiro. Por isso que não pode ter essa divisão, né, de salário. O autoritarismo acontece quando um toma decisão sem levar em consideração a opinião do outro, né? E não deve existir isso. Toda decisão financeira, ela tem que ser compartilhada. É lógico, eu não vou falar pro meu marido, olha, eu vou ali na farmácia comprar um absorvente. Gente,
Eu tenho que ter uma vida com o meu marido que me leve a ter liberdade de ter esses gastos. Mas existem gastos que eu preciso compartilhar. O dinheiro é nosso. Nós decidimos juntos. Nosso marido é sacerdote do lar? É, mas ele, por amor, também tem que pegar a opinião da esposa na hora de decidir as coisas financeiramente. Né? Vamos aqui rapidinho para a gente tentar fechar. Então, quais são os princípios bíblicos para a administração financeira do nosso lar? Primeira coisa, entender que tudo é dos dois. A gente já conversou aqui. Não tem um salário dele, um salário meu. Tudo é nosso. Né? Então não tem mais minha casa, meu carro. É nosso. Nós compramos juntos. Não existe essa individualidade. Nós precisamos tomar decisões compartilhadas, que foi o que eu acabei de falar. A decisão, ela tem que ser conversada. Ela não é só do marido, ela não é só da esposa. Para isso existe a comunicação. Por isso a importância da comunicação no casamento. Casais que se comunicam sofrem até na área financeira, porque não conversam sobre a vida financeira. Não é verdade? E aí nós precisamos... obrigada, irmão. Nós precisamos entender que quando a gente toma decisões juntos, eu vou pedir, por favor, para as mães que estão com os filhinhos pequenininhos ajudarem, porque senão a gente não consegue terminar. Só um pouquinho, gente. E aí a gente tem que entender que a gente tem que submeter a nossa vida em oração. Tanto a mulher quanto o marido, né? Submeter a vida diante de Deus. Senhor, isso aqui vai ser bênção para o meu casamento. Isso aqui, como é que eu vou fazer isso, né? A vida familiar financeira tem que estar diante de Deus, em oração. Aprenda a distinguir desejo e necessidade. Foi o que a dona Cida falou lá no começo. É necessário comprar isso? Ou é um desejo? A gente pode satisfazer desejos? A gente pode satisfazer desejos. Mas a gente primeiro precisa satisfazer necessidades. Não é? E aí, a gente também tem que ter em mente, irmãos, que assim, Deus dá muito mais a quem tem o coração aberto a dar muito mais. Então, se nós temos, por que nós não podemos dar isso em prol do reino de Deus? Né? Às vezes a gente pensa, eu vou usar todo esse dinheiro, vou guardar para uma viagem, para um investimento. E a gente tem irmãos que precisam tanto. Então eu preciso abrir o meu coração para abençoar o reino de Deus, crendo que Deus vai me abençoar também com os desejos do meu coração, além das necessidades. Fuja das dívidas. Segundo o dicionário, dívida é o dinheiro ou uma propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Dívida com banco, dívida com cartão de crédito, quando eu utilizo um dinheiro que não é meu. Né? A perspectiva das Escrituras sobre dívidas é clara. Vamos só ler o texto de Romanos 13, 8. Nós já estamos terminando, só faltam acho que 2 pontinhos rápidos. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, e vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós não devemos ficar devendo coisa alguma. Então a dívida, meus irmãos, ela é um pecado. Por quê? Nós nos tornamos escravos de quem nós estamos devendo. Quando é para o banco, nós somos escravos do banco. Se há uma outra pessoa, nós nos tornamos escravos dessa pessoa. Por quê? Nós devemos para eles. Quando a gente financia um carro, nós estamos devendo para o banco. Não é verdade? Então, se eu não pagar, o que vai acontecer? O banco vai tomar aquilo de mim, porque não é meu. Quando a
gente pensa em comprar casa, carros que a gente financia, a gente sempre tem que ter em mente, eu vou ter condições financeiras para bancar isso aqui? Se eu ficar desempregado, eu tenho como bancar isso aqui? Eu sempre tenho que ter isso em mente. Por quê? Eu não posso fazer uma dívida que eu sei que eu não vou conseguir pagar. Então a gente precisa pensar muito bem antes de comprar alguma coisa. Empréstimo em banco, meus irmãos. Eu não vou ter tempo de entrar nesse mérito. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Quem trabalha aqui em banco sabe. Os juros que nós pagamos para o banco é exorbitante. Cartão de crédito atrasado, limite de cheque especial. Isso é administrar bem o dinheiro que Deus tem nos dado? Esse é o nosso pensamento. A primeira coisa que tem que vir à nossa mente quando a gente pensa em contrair uma dívida. Eu estou agradando a Deus com isso. Lembre-se, tudo é de Deus. O dinheiro é de Deus. Ele só está te dando para você administrar. Eu estou glorificando a Deus. Planeje a vida financeira de sua família. Ou seja, sente com o seu marido. Faça um planejamento daquilo que vocês querem, daquilo que vocês anseiam. Até o planejamento para o futuro é importante. É lógico que nós vivemos na dependência de Deus, mas também nós não podemos ser tolos. Não é? O dinheiro que Deus nos dá é para nós administrarmos com sabedoria. E administrarmos esse dinheiro de forma que nós, na nossa velhice, tenhamos também como ter uma vida digna. Isso não é errado. Muito pelo contrário. Provérbios 16:9 vai falar isso, não vai dar tempo da gente ler. Eu vou passar esses slides para vocês depois, para vocês lerem esses textos em casa, porque eles são importantes. Mas pense, o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? É isso aqui. Eu preciso planejar. Sei que está sem tempo, mas deixa eu te falar. A minha diretora falou que eu posso solicitar a redução da minha carga horária, né? Por causa do Murilo. E aí ela falou, São Luís vai ter um desconto. Aí eu falei, Senhor. Mas eu vejo que se eu me organizar até esse plano aí, eu vou conseguir. Porque é o que você falou. Eu vou perder alguns valores, mas eu vou ganhar a prioridade que é o meu filho, os meus filhos e a minha família. Então, assim, eu tenho analisado bastante. Vai ser difícil, mas Deus, Ele vai me suprir. E é organizar, né? É isso. Eu pedi demissão quando meu terceiro filho nasceu. O convênio que nós tínhamos era do banco. Muitas coisas. O financiamento do apartamento que nós temos, nós pagávamos por conta de eu trabalhar também, mas nós oramos e nós entendemos que Deus estava nos direcionando para isso, porque os meus filhos precisavam mais de mim do que a nossa vida financeira. Isso vai trazer algumas consequências? Vai. Mas eu tenho que saber que Deus vai suprir a necessidade. Quando eu falo necessidade, irmãos, não é viagem. Eu estou falando da minha necessidade de alimentação, de vestimenta, de moradia. Deus não vai deixar faltar nada. Isso é uma promessa dele quando eu sou fiel. É nesse sentido. O que é mais importante? A educação dos nossos filhos ou uma viagem cara porque eu posso bancar porque eu trabalho fora? Conclusão. Isso aqui é desse livro. E é justamente o que nós trabalhamos aqui de forma simplificada. Nós somos mordomos fiéis. Aqui. Deus nos dá tudo isso aqui e nós somos os mordomos. O que nós temos que fazer com aquilo que Deus nos dá? Evitar dívidas. Tá meio ruim de ler, é uma foto, né? Buscar conselho. Quando eu falo lá sobre a questão de nós compartilharmos com o nosso esposo, né, conversarmos sobre isso, lá tem um texto que fala que a gente tem que buscar conselhos dos sábios. E a nossa esposa, o nosso marido não é sábio para isso? Honestidade absoluta.
lembrando que tudo que nós temos vem de Deus, tudo é Ele que nos dá. As nossas contribuições precisam ser generosas. Eu não tenho que devolver para Deus só os 10%. Gente, eu tenho que dar a minha vida para Deus. E isso inclui abrir minha carteira, abrir minha conta bancária, para ajudar meus irmãos necessitados, para servir a igreja. O meu trabalho, ele precisa ser árduo, principalmente dos homens, porque eles são os provedores do nosso lar. Eu tenho que economizar, sim, ali investimentos, pensar no futuro, saber que podem surgir emergências, o que a Kézia falou. Eles puderam ir para o seminário porque eles tinham reservas, sabendo que Deus também ia sustentá-los. Nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles aprendam a ser independentes financeiramente, para que eles aprendam a servir o reino de Deus com o salário deles também. E os nossos gastos, eles precisam ser sábios. Porque nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos com aquilo que Ele nos pede. Né? Então, conclusão, tudo que nós temos é do Senhor, nós somos apenas mordomos. Por isso precisamos, em primeiro lugar, devolver aquilo que Ele nos dá, que Ele nos pede. Como casal, nós temos que orar e pedir a direção do Senhor para administrar bem aquilo que Ele nos dá. E lembrando sempre, nós temos que ser contentes e agradecidos, mesmo nas dificuldades, e confiar na providência material do Senhor. Se Deus tem nos dado pouco, sejamos contentes com o pouco. Se Deus tem nos dado muito, sejamos contentes e abençoemos aqueles que precisam. Tenha um coração generoso e Deus vai abrir as janelas dos céus para te abençoar. Tenha certeza disso. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa aula, por aquilo que a tua palavra nos ensina. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração disposto a te servir com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, com os nossos bens. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vencer os ídolos do nosso coração, para que possamos abençoar mais o teu reino, Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento, para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoe o nosso coração também, ó Deus, e prepare para o culto da noite, para que possamos te adorar, louvar e engrandecer o teu nome e aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.